bem-vindos novamente ao Saber Direito. Hoje o programa Saber Direito Responde trouxe 2 alunos, um da área de Direito e uma aluna da área de Ciência Política. Começamos então com a aluna Graziela. Ela estuda Ciência Política na UNB e veio participar do programa perguntando, tirando dúvidas sobre as matérias que nós abordamos durante as nossas aulas do Saber Direito. Também temos o colega Matheus, que estuda no Instituto Processos, cursando Direito. Sejam bem-vindos. Nós vamos passar primeiramente à aluna Graziela para que ela possa formular a sua dúvida relativa ao tema ciência política e também pertinente aos atos normativos que estudamos aqui. A minha pergunta é em relação ao direito e à política, porque geralmente a gente tenta se aproximar de uma interpretação literal da lei, mas o que a gente vê, principalmente em assuntos polêmicos, e tendo em vista a sociedade brasileira que está bem polarizada, é que talvez algumas preferências políticas acabam afetando as decisões jurídicas. Como a gente pode fazer essa separação, tendo em vista essa sociedade polarizada que se encontra no Brasil? Todos nós sabemos que as normas elas têm um caráter aberto e que essa abertura ao intérprete faz com que diferentes correntes ideológicas possam interpretar as normas de maneiras diferentes. Especificamente sobre a polarização que a sociedade brasileira tem apresentado em razão dessas ideologias políticas diferentes, o direito ele não tem muito o que fazer. Não adianta querer escrever detalhadamente. Sempre a escrita vai ter que ser interpretada. Sempre a regra escrita precisa do intérprete. Então, o direito, ele infelizmente vai sofrer as influências da política. Então, é possível que num determinado momento, os intérpretes que possam seguir, ainda que não declaradamente, uma determinada ideologia, vão interpretar a norma de maneira X. Enquanto em outro momento, outros intérpretes com a ideologia Y, ainda que não declarada, vão fazer uma interpretação diferente. Vamos agora a uma pergunta da internet. Eu sou Munir, estudante de Direito da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. No âmbito jurídico, eu quero seguir a carreira de Procurador da República. E como o Ministério Público Federal tem ampla atuação no direito constitucional, creio que o estudo desta matéria é de suma importância para a minha profissão. Portanto, professor André, eu gostaria de saber, o texto constitucional proíbe emenda à Constituição que tende a abolir direitos e garantias fundamentais. No entanto, é possível emenda que versa alterar a redação de artigos que tratam desta matéria? Excelente dúvida do nosso colega Munir. E realmente o direito constitucional é algo que vai fazer muita diferença na carreira de Procurador da República. A pergunta dele é: uma emenda constitucional está proibida de abolir cláusula pétrea. Entre as cláusulas pétreas nós temos os direitos individuais. Mas uma emenda constitucional pode alterar a redação dos textos dos dispositivos que estão protegidos como cláusula pétrea dos direitos fundamentais? A resposta é sim. E isso já ocorreu, inclusive. Embora a interpretação mais literal e restritiva, que não é a mais correta, interprete que direitos individuais seriam apenas os do artigo 5º, nós sabemos que o próprio Supremo Tribunal Federal já interpretou que a cláusula pétrea, direitos e garantias individuais, é muito mais do que apenas direitos individuais, são direitos fundamentais. E nesse sentido, até mesmo normas de direitos sociais se enquadrariam no conceito de cláusula pétrea. E normas de direitos sociais já foram modificadas por emenda. Portanto, é possível que uma emenda altere a redação de dispositivos protegidos por cláusulas pétreas, desde que a emenda preserve o direito fundamental que está ali explícito, desde que a emenda tenha ainda, depois da redação nova, a proteção que o constituinte originário queria, aquele núcleo essencial que também é chamado pelo Supremo Tribunal Federal de núcleo intangível. Então, excelente pergunta e a resposta sim, é possível que emenda altere redação de texto de direitos individuais. Vejamos agora a pergunta do nosso colega Matheus. Professor, uma emenda constitucional pode ser por iniciativa popular? Excelente dúvida do colega Matheus. A resposta não é fácil, não é objetiva.
nós temos correntes doutrinárias que admitem a iniciativa popular para emenda, mas a maioria da doutrina e as questões objetivas, sejam elas em faculdade, em concurso ou OAB, tendem a responder negativamente, ou seja, não admitem a iniciativa popular para as emendas constitucionais. Muito obrigado pela sua dúvida. Vejamos mais uma dúvida do colega da internet. Meu nome é Leonardo Quirino e eu sou discente do 5º semestre de Direito na Universidade Federal do Pará, na UFPA. Dentro do Direito eu tenho pretensão de seguir duas áreas, ou enfim, uma delas, mas são duas áreas que me chamam a atenção, que é a advocacia. Eu gostaria muito de advogar, ser advogado, cuidar dessa parte, ou prestar assessoria ou consultoria jurídica para algum órgão público, enfim, ou as duas coisas juntas, não sei, de repente. Mas quanto ao assunto da aula, mais especificamente, eu gostaria de perguntar, gostaria de saber, gostaria que o professor André comentasse a respeito dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Queria saber de que forma eles se relacionam com essas outras espécies normativas e a posição, mais ou menos, em que ele vai se encontrar aí no meio dessas outras espécies. Excelente a dúvida do colega Leonardo sobre os tratados internacionais. Se você observar novamente o artigo 59, que serviu de base para todas as nossas aulas, você vai ver que em nenhum lugar tem escrito como espécie normativa tratado internacional. Na verdade, a Constituição traz disposições sobre tratado dizendo que cabe ao presidente da República assinar, fazer relações internacionais e assinar os tratados internacionais. E cabe ao Congresso Nacional ratificá-los, ou seja, a aprovação interna final se daria pela palavra do Congresso Nacional. Acontece que os tratados internacionais são ou foram equiparados às leis ordinárias, principalmente por causa do seu procedimento de aprovação dentro do Congresso Nacional. Os tratados eram aprovados por cada casa do Congresso em um só turno de discussão e votação e por maioria simples. Por causa disso, os tratados internacionais teriam o mesmo status de uma lei ordinária. Essa seria a regra básica do ordenamento jurídico brasileiro. Acontece que a doutrina passou a trazer uma controvérsia sobre a interpretação do artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Carta Maior, que diz que os direitos fundamentais não estão em um rol fechado. Ou seja, o rol de direitos fundamentais poderia ser complementado por outros direitos decorrentes da Constituição ou decorrentes de tratados internacionais assinados pelo Brasil. A autora Flávia Piovesan, que foi uma das primeiras a dissertar sobre o tema, ela passou a entender que os tratados internacionais sobre direitos fundamentais deveriam ter uma hierarquia diferenciada. Ainda que aprovados igual à lei ordinária, pelo fato de serem direitos fundamentais, eles deveriam se situar num patamar superior. O Supremo não entendeu assim inicialmente. O Supremo, podemos dizer que foi um pouco mais formalista e passou a entender que os tratados eram todos equivalentes a leis ordinárias. Cabe dizer ainda que os tratados são aprovados por meio do mesmo procedimento dos decretos legislativos. Então, para aprovar um tratado internacional, o Congresso Nacional faz um decreto legislativo. Então, o decreto legislativo equivalente à lei ordinária sobre tratado internacional. Em 2004, o Congresso Nacional resolveu mudar sua interpretação. O Congresso Nacional resolveu fazer a emenda constitucional 45 de 2004 e incluiu um novo parágrafo no artigo 5º. Agora, de maneira expressa, clara, está dito que tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em 2 turnos de cada casa, ou seja, 4 votações, e pelo quórum de 3/5 dos membros de cada casa, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, reparem que depois da emenda 45, nós passamos a ter 2 hierarquias diferentes. Os tratados que eram sobre qualquer assunto, equivalentes à lei ordinária. Tratados de direitos humanos, aprovados de forma diferenciada, equivalentes às emendas constitucionais. Ok, até aí,
Nós tivemos, então, duas hierarquias, todos aprovados como decretos legislativos, mas se situando em patamares diferentes de acordo com o assunto e com a forma de aprovação. Acontece que, em 2009, o Supremo analisou um outro caso que era bastante polêmico no Brasil, que era a questão da prisão civil para o devedor de dívidas. A Constituição autorizava a prisão civil. Em dois casos, a pensão alimentícia e o depositário infiel. Só que o Brasil assinou um tratado internacional, antes da emenda 45, antes de 2004, que é o Tratado Interamericano de Direitos Humanos, também chamado de Pacto de São José da Costa Rica. E no artigo 7º do pacto, estava escrito que a pessoa só podia ser presa civilmente se fosse por um único motivo, a pensão alimentícia. E aí o Supremo passou, então, a fazer aquilo que a gente falou, não há outra dúvida, que é a mutação constitucional. Passou a interpretar a norma constitucional com outro viés. Outros ministros, uma nova sociedade com novos valores, passou a interpretar que tratados de direitos humanos, ainda que antigos, ainda que aprovados igual lei ordinária, deveriam ficar num patamar diferente. Mas então a gente tinha dois patamares. Ou o tratado era lei ordinária, ou o tratado era de direitos humanos e aprovado em 2 turnos e por 3/5 e situava igual à Constituição, igual à emenda constitucional. E aí o Supremo criou uma categoria intermediária, que ele passou a chamar de supralegal. É interessante que supralegal está acima da lei. Supra, um prefixo que significa acima. Só que esses tratados continuam sendo infraconstitucionais. Eles não são de hierarquia constitucional. Então, nós passamos a ter 3 hierarquias possíveis para os tratados internacionais, que seriam as seguintes: tratado de assuntos diversos, por exemplo, uma cooperação internacional sobre aviação civil, hierarquia de lei ordinária. Tratado internacional de direitos humanos, igual o aprovado em Nova York em 2008, que é sobre proteção das pessoas portadoras de deficiência. Aprovado em 2 turnos por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional, hierarquia de emenda. E os tratados de direitos humanos que não forem aprovados pelo rito especial, supralegal, uma categoria intermediária que não tem previsão expressa na Constituição, mas faz parte hoje do nosso ordenamento jurídico, tendo em vista as várias decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Então, excelente dúvida, vejam que é uma dúvida que necessita de uma interpretação muito maior para ser resolvida. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos com mais dúvidas para serem respondidas no nosso próximo bloco. Olá, você está no programa Saber Direito Responde e no nosso segundo bloco vamos tirar mais algumas dúvidas sobre o tema dos atos normativos na Constituição Federal de 1988. Passamos agora à dúvida da colega Graziela. A minha dúvida é sobre as medidas provisórias e o seu elevado uso. Eu queria saber quais são as implicações desse elevado uso para o ordenamento jurídico e para o ordenamento político brasileiro. Excelente. A utilização das medidas provisórias, ela já traz uma controvérsia muito grande, porque ela é um instrumento excepcional no quadro da separação de poderes. Você veja que o Constituinte originário deu, ainda que em caráter excepcional, ao Poder Executivo o poder de editar leis, a gente chama de medidas provisórias até por uma falácia, mas a própria Constituição deu força de lei, então o poder de editar leis, ainda que em caráter temporário ou precário. Acontece que esse poder, ele deveria ser utilizado nos termos exatos da Constituição, e aí a gente retoma aquela sua pergunta, né, da interpretação literal. Se a gente for interpretar literalmente, eu só poderia utilizar medidas provisórias em caso de relevância e urgência. E ou o Brasil estaria numa situação muito caótica, de muitas situações de relevância e urgência, ou a interpretação tem sofrido também uma mutação. Então, os parlamentares não têm claramente o poder de escolher quais matérias vão se transformar em lei, porque o presidente escolhe. A maioria das normas geradas no nosso ordenamento jurídico ou vem, pelo menos as mais relevantes, ou vem de iniciativa do presidente, ou iniciativa do presidente com urgência, ou transformação de medidas provisórias em leis. E aí você tem uma crise entre poderes.
Essa crise chega a situações de um presidente do Congresso Nacional querer devolver uma medida provisória ao presidente, que juridicamente não foi adequado, mas tivemos esse fato, devolver ao presidente alegando falta de urgência. Quando, na verdade, se o Congresso, como casa representativa do povo, entende que não é urgente, que rejeite. Existem instrumentos próprios. Acontece que o nosso presidencialismo de coalizão, ele acaba favorecendo o Poder Executivo, que forma maiorias parlamentares, muitas vezes utilizando dos cargos que ele tem à sua disposição, e isso faz com que a maioria das medidas provisórias acabe sendo aprovada. Mas não sem antes a gente enfrentar essa crise, né? O Executivo travando a agenda do Legislativo. Então nós temos todas essas repercussões sobre o mau uso ou o excesso de medidas provisórias no ordenamento jurídico e político brasileiro. Muito obrigado, Graciela. Vejamos agora mais uma dúvida dos nossos colegas da internet. Professor, minha segunda dúvida sobre o assunto é: o que acontece com os fatos regulados por uma medida provisória quando esta perde sua eficácia? Imagine que uma lei diga que o pequeno proprietário rural pode solicitar um empréstimo para financiar a sua lavoura a uma taxa de 10% ao ano. E aí vem uma medida provisória e diz: eu quero incentivar a produção, então eu vou abaixar para 5%. E aí, você é um pequeno produtor rural e você quer aproveitar a edição da medida provisória para pegar um empréstimo. E você vai fazer um empréstimo para 10 anos, para 15 anos. E aí você vai lá, solicita um empréstimo e dali 60 dias começa a vir a insegurança. Qual insegurança? É o prazo normal de uma medida provisória, para o Congresso convertê-la em lei. Deu 60 dias e o Congresso ainda não converteu, e você começa a ficar com medo. E aí, o que vai acontecer? Aí a Constituição deu mais 60 dias. A medida provisória vale por 60 dias, prorrogáveis por mais 60 uma única vez. Chega ao final dos 120 dias, se o Congresso não transformar a medida provisória em lei, ela cai, ela perde os seus efeitos. E aí, o que acontece com o empréstimo que eu fiz durante o prazo de vigência? A resposta não é tão simples, mas vou tentar simplificar. Simplificando é válido o empréstimo feito durante a vigência da MP, no meu exemplo. Ou seja, o que acontece com os efeitos de uma medida provisória após sua perda de eficácia? Regra, os efeitos são válidos. O parágrafo 11 do artigo 62 da nossa Constituição estabelece que a medida provisória deverá ser convertida em lei em até 120 dias. E se não convertida em lei, perde eficácia. E remete ao parágrafo 3º. E o parágrafo 3º diz que o Congresso Nacional tem 60 dias para editar um decreto legislativo regulando esses efeitos. Prática, o Congresso não costuma editar esse decreto. Quando ele não edita, continuam válidos os efeitos da MP. Mas veja, depois de 120 dias, volta a valer aquela lei que falava em 10%, ao invés de 5%. Então você tem situações ali que ficam inseguras, que ficam instáveis. O Congresso deveria editar o decreto legislativo para normatizar esses efeitos, mas na prática, normalmente, não é editado o decreto e a medida provisória, embora provisória, ela poderá reger aquele empréstimo nos próximos 10 anos. Ou seja, se dali 5 anos houver uma demanda judicial entre o indivíduo que fez o empréstimo e o banco, por exemplo, o instrumento jurídico apto a solucionar o conflito é a medida provisória que não vale mais, mas valeu naquele período. Então essa insegurança, essa instabilidade é típica das medidas provisórias, aquele efeito que nós respondemos também da dúvida anterior da Graziela. Então, colega Muni, essa é a forma que você vai lidar com os efeitos da medida provisória. Passamos agora a mais uma dúvida do nosso colega Matheus. Professor, o presidente da República, ao solicitar delegação ao Congresso Nacional e ao receber autorização para fazer um projeto de lei, delegado, pode o Congresso Nacional fazer emendas ao projeto? O colega Matheus traz uma dúvida muito interessante sobre o instrumento leis delegadas. Vimos aqui nas nossas aulas que leis delegadas estão em desuso. Desde 1992 não se utiliza mais. Porém, na teoria, o problema persiste. É possível o presidente solicitar uma delegação? Sim. O Congresso pode autorizá-lo a fazer a lei? Sim. Mas o Congresso pode autorizá-lo a fazer um projeto de lei delegada? Também, que é a sua dúvida. Se o Congresso optar por essa segunda forma,
que é apresentar ao presidente apenas esse direito de elaborar um projeto de lei delegada, o projeto do presidente retorna ao Congresso. Retornando ao Congresso, diz o parágrafo 3º do artigo 68 que o Congresso não poderá emendar o projeto. Esse não emendar significa não pode modificar a redação substancialmente nem acrescentar novos dispositivos. Mas na prática, e também os doutrinadores indicam que o Congresso poderia suprimir dispositivos que tivessem extrapolado ou exorbitado do poder de delegado, poder delegado, né, da atribuição delegada. Isso porque o Congresso pode exorbitar o que for a mais depois da lei delegada pronta. Então, por que não fazê-lo logo durante a tramitação do projeto de lei delegada? Então, isso seria possível por meio das chamadas emendas supressivas. Então, a interpretação um pouco mais aprofundada do dispositivo é nesse sentido. Olha, eu, Congresso, não vou aqui inserir disposições novas, não vou modificar substancialmente, mas poderia retirar aquilo que eu vejo que exorbitou da delegação dada. Ok, Matheus? Muito obrigado. Iremos agora para mais uma dúvida dos nossos colegas internautas. Eu queria saber se essas medidas provisórias elas podem ser editadas também por prefeitos e governadores, se não somente o presidente da República tem o poder de editar medidas provisórias, ou se também o poder executivo municipal e estadual tem essa competência. Excelente dúvida do colega Leonardo. Pessoal, na Constituição Federal de 88 não há nenhuma norma expressa dizendo que governadores e prefeitos vão poder editar medidas provisórias. Mas aí a gente começa a ir para as interpretações sistemáticas, as interpretações teleológicas ou finalísticas. Quando a gente analisa o quadro de separação de poderes, a lógica que o próprio Supremo Tribunal Federal estabeleceu em seus julgados é o chamado princípio da simetria. Ou seja, normas constitucionais que tiverem sido produzidas para o poder federal no quadro da separação de poderes, por simetria, por similitude, serão aplicadas também aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Desde que, claro, não haja nenhuma norma proibitiva. Por exemplo, o Poder Legislativo Federal é bicameral, só que a Constituição expressamente disse que estados, DF e municípios são unicamerais, porque eles têm uma Assembleia Legislativa, ou Câmara Legislativa, ou Câmara Municipal. Então, não dá para aplicar uma simetria nesse caso. Por outro lado, a Constituição deu ao presidente o poder de sanção ou veto dentro do processo legislativo. Então, o Supremo entende que as constituições estaduais, lei orgânica do DF e leis orgânicas municipais, obrigatoriamente têm que dar ao chefe do executivo, no caso estadual, governador, no caso municipal, prefeito, o poder de sanção ou veto. Ou seja, ele também vai ter o direito de concordar ou não com a disposição aprovada pelo Poder Legislativo local. Isso é a ideia da simetria. Então, dentro do quadro de separação de poderes, a regra é adotar a simetria. Quando a gente vai para o processo legislativo, mais ainda o Supremo entende que tem que ser observada a simetria. Iniciativas exclusivas, quórum, poder de sanção ou veto, tipos de espécies normativas. Quando eu abri a nossa primeira aula do curso, eu disse, olha, nós vamos estudar as espécies normativas federais, mas você que mora no estado X, no DF ou no município, pode utilizar essa aula inteiramente para aplicar ao seu ordenamento local. Por quê? Porque, por simetria, é obrigatório que os estados utilizem as mesmas espécies. Acontece que a medida provisória ela é considerada um instrumento excepcional. Respondemos uma dúvida sobre isso. Sendo excepcional, o Supremo diz que os estados não são obrigados a ter, mas se quiserem, podem. E há um fundamento expresso para isso. O artigo 25, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, estabelece que os estados vão poder legislar sobre o assunto gás canalizado. Por outro lado, o mesmo dispositivo veda a utilização de medida provisória para regulamentar o serviço de gás canalizado. E aí, a própria ministra Ellen Grace, na época que era ministra do Supremo, ela disse em um julgado, olha, se a Constituição está dizendo que ao normatizar o assunto gás canalizado, os estados não podem usar medida provisória, é óbvio, é claro, que para outros assuntos
os estados podem ter medidas provisórias, ok? Por ser excepcional, nem todos os estados, eu diria até pouquíssimos estados, trouxeram a medida provisória para o seu ordenamento jurídico. Que eu me lembre, são 4 estados, posso errar aqui um ou outro de cabeça, mas pelo que eu me lembro, Paraíba, Tocantins, Santa Catarina e, se não me engano, acho que Ceará. Eu posso estar errado quanto a esses 4, mas 4 estados brasileiros adotaram expressamente. Não cheguei a contar quantos municípios, que é uma tarefa hércule, né? Quase impossível. Mas sei que, por exemplo, Palmas, município, adota a medida provisória no seu ordenamento local. Então, respondendo ao nosso colega Leonardo, é possível sim que os estados e municípios, ou seja, governadores e prefeitos, adotem medidas provisórias. Agora, lembra, obedecendo os limites também impostos na Constituição para o Poder Federal. Aquelas matérias vedadas à edição de medida provisória também valem para o âmbito estadual e municipal. Então, excelentes as dúvidas aqui. Excelente o nosso tema atos normativos. Vejam que desperta muitas dúvidas interessantes, que valem muito para o nosso dia a dia, inclusive. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente encerra, então, esse nosso tema atos normativos e a Constituição Federal de 88. Muito obrigado. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.